Boa noite. Já ia aguardando vocês, tá? Vamos ver aí quem é o pessoal que vai chegar. Nossa, chegou um tanto de uma vez. Oi, Crístia. Boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Tá bom? Ei, Graça, chegou em casa, minha filha? Depois de um dia inteiro de trabalho, né? Coisa boa. Rosana, boa noite. Ei, Sandra. A boa? Graças a Deus, tô bem. Vanessa, boa noite. Ainda não? Você tá trabalhando ainda, Graça? Misericórdia. Hoje tá puxada, hein, filha? Yara, boa noite. Mãe, boa noite. Olha lá, minha mãe dizendo que tá com saudade de mim, né? Porque desde quinta-feira que ela foi pra casa da minha avó, né? E ela chegou agora à noite. Mas eu vou lá amanhã cedo. Ô, gente, antes de iniciar os nossos trabalhos, né? Eu gostaria de parabenizar a Liz, né? A Liz, que é o mascote aí do grupo. A Liz, para quem não sabe, é a filha da Dani, né? Completou 3 aninhos ontem. Que Deus abençoe, aguarde, que o caminho dela seja de muita sabedoria e de muita luz. E que ela saiba aí distinguir sempre, né? O bem do mal em todos os momentos da sua caminhada terrena. Que Deus a abençoe. Ela é uma gracinha, né? A Liz é um mascotinho. E a Liz é o mascotinho do Roberto, né? Ela que teve o privilégio de vê-lo algumas vezes, né? Irene, boa noite. Oi, Tetê. Boa noite. A Lígia, né? Quero dizer para a Lígia que eu peço e rogo a Deus para que estejam amparando ela, a família dela, né? A mãe dela tá passando por um momento aí difícil, né? Internada, né? Com um câncer de bexiga, mas que Deus, a espiritualidade amiga, esteja fazendo por ela, né? Aquilo que for necessário, que for preciso e amparando, né? É isso que a gente pede aí, não só para a mãe da Lídia, mas para todos aqueles que estão hoje, né, num ambiente hospitalar, acamado, necessitando aí de oração, né, muitos necessitando de reflexão, mas que Deus, a espiritualidade amiga, faça o que for melhor para cada um, né? E já deixando aqui em aberto, né, amanhã 15 de novembro, Sandra, parabéns, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te guarda. Amanhã é aniversário da Sandra. Que Deus permita que a espiritualidade amiga esteja aí renovando, né, o seu corpo astral, limpando o que for de limpar, né, um novo ciclo aí se iniciando, né, que você sempre, né, saiba aí tomar as melhores decisões diante também do seu caminhar, né? O telefone tocando. Diante do seu caminhar, que é necessário e inerente a todos nós, mas que Deus te dê muita paz, muita saúde, né? Muita sabedoria e que a espiritualidade amiga te guarde sempre, viu? Com certeza, mamãe vai estar batendo palmas lá de cima amanhã, né? Deus te abençoe, viu? Abençoa muito. Mas amanhã eu ainda vou te dar os parabéns ainda, tá? Só tô adiantando aqui, deixando registrado, tá? Obrigado por tudo.
A nossa live de hoje, gente, tema da nossa live de hoje, livre-arbítrio, tá? Por que, Ana, livre-arbítrio, embora a gente já tenha falado tanto nesse assunto, né? Porque surgiram algumas perguntas e aí me veio então a necessidade de discorrer sobre esse tema de uma forma mais precisa, de uma forma mais esmiuçada, né? Diretamente ligada para esse tema e não só abrindo um parênteses para o livre-arbítrio, mas deixando registrado uma live somente para falarmos dessa questão do livre-arbítrio, tá? Que Deus, a espiritualidade amiga, esteja conosco, né? Boa noite a todos, boa noite aos desencarnados presentes, aos encarnados, que as palavras, né, que possam sair hoje, né, da minha boca, leve aí o entendimento àquele que necessitar. E se dessa minha ação de hoje gerar alguma caridade, alguma beneficência, que essa caridade, que essa beneficência seja transformada em bênçãos e benefícios para o meu irmão que se encontra no mundo espiritual, tá? Amanhã faz 10 anos do desencarne dele. Que Deus o abençoe onde estiver. Graças a Deus a gente sabe que ele está muito bem. Mas que se dessa minha ação de hoje houver algum benefício, que seja totalmente revertida para ele hoje, tá bom? Então vamos iniciar, né? Então vamos conversar sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, minha gente, nada mais é do que a liberdade que cada um de nós temos, né? Diante de nossas decisões, diante de nossos atos, diante de nossos pensamentos. E a gente tem que olhar para o livre-arbítrio, sempre quando pensarmos nesses atos, pensarmos na consequência. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade que nós temos de agir, de pensar, de todos os nossos atos. Mas, diante dessas nossas escolhas, é que pode advir consequências boas ou ruins, tá? Então, eu deixei até anotado aqui para quem gosta de referência doutrinária, né? Para quem queira depois estar indo lá e dando uma lida, dando uma olhadinha. Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei da Liberdade, as perguntas de 843 a 850, tá? Então, quem quiser ir lá, tirar a dúvida, né? Ler a pergunta seca, né? Sem ter um comentário para poder gerar também, quem sabe, gere ainda mais um entendimento que às vezes a gente não consegue levar, tá? Então, o que aconteceu? Teve uma pergunta na última live, né? E foi até a Sandra que me alertou quanto a isso. Ana, teve uma pergunta de tal maneira na live, você acho que passou despercebido, né? Porque eu não fico muito presa nos comentários. E aí acabou que eu não respondi. Mas que bom, ela me disse que tinha uma moça que fez uma pergunta o seguinte. Ana, esses espíritos que não são socorridos e que estão na Terra, né? O porquê desse estado? O porquê não os socorre, sendo que a todo instante, né, existe uma legião de espíritos trabalhando aí em prol do nome de Deus, do amor, né, que tem por cada um de nós. Então isso envolve muito o livre-arbítrio. E eu respondi para a Sandra que a gente iria até responder mais para frente, mas eu achei necessário, sabe, vir à tona com isso, porque muitas vezes a gente vai se deparar com alguma doutrina ou com algum estudo que possa estar ensejando em vocês, né, esse não entendimento acerca desse livre-arbítrio. Né? Então, o que eu falo para vocês? Né? Então, por que envolve o livre-arbítrio? Quando nós desencarnamos, então é muito válido a gente ter, né, o seguinte pensamento. Nós vamos desencarnar
dentro de um estado vibracional que a gente se encontra. Então, se eu tenho um estado vibracional de menos desapego ao corpo físico, às coisas terrenas, é um desencarne mais tranquilo. Aquelas pessoas mais apegadas, é um desencarne mais troncudo, mais difícil de ser feito essa passagem. E é nesse momento que muitos escolhem permanecer na Terra. Talvez alguns permaneçam ainda até mesmo sem entendimento, sem entender que de fato desencarnaram. Então, primeiro, porque não tem uma educação espiritual, não consegue entender de fato o que aconteceu. E segundo, porque usa dessa liberdade, desse livre-arbítrio para poder permanecer, né? Seja na Terra, seja em qualquer dimensão do mundo espiritual. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: por que que os espíritos não os socorrem? Não é porque eles não querem socorrê-los, é porque eles não desejam ser socorridos. Então a gente faz um paralelo com o mundo espiritual e com nós encarnados. São coisas muito parecidas que acontecem. A gente precisa raciocinar para que a gente consiga então entender. Então o que acontece? Você tem um amigo, né, que precisa de ajuda. Você o ajuda 1, 2, 3, 10 vezes. Mas chega uma hora que você vê que ele mesmo não deseja sair de determinada situação. Então cria-se então uma situação que foge do nosso alcance. Então a pessoa começa a quebrar a cabeça até aprender de fato que está num caminho diferente daquele que ele deveria seguir. Mesma coisa acontece no mundo espiritual. Desencarnei, eu escolho permanecer na Terra, embora tenha merecimento para ir embora, vou encontrar sempre um espírito que vai me estender as mãos. Ninguém desencarna sozinho, até mesmo aqueles que se encontram nessas zonas mais densas e pesadas do umbral. Nem que seja para desligá-los, precisa ter alguém para poder desligá-los para que ele seja direcionado para um determinado lugar. Então, nós não estamos sozinhos. Então, eu terei então as mãos estendidas para mim. Se eu não desejo ir, eles vão estender a mão 1, 2, todas as vezes que passar por nós. Mas se a gente não aceitar essa ajuda, eles vão embora. Porque imagine se a gente quisesse ajudar todo mundo que não quisesse ser ajudado. Porque tem pessoas até que você chega para ajudá-lo e eles recusam a ajuda, né? Talvez por orgulho, talvez por algum outro motivo aí que a gente não saiba, né? Mas recusa a ajuda. Igualmente é no mundo espiritual. E cada dia mais que passa, muitos estão ficando por esse apego material, por achar que a vida, né? Não por achar, porque eles não sabem nem que findou-se a vida material. Mas eles ainda acreditam estar ainda, né? Vivendo encarnado. Então permanecem ali, próximo, junto dos seus restos mortais, ou então perambulando aí pelo mundo, né? Passa num lugar, passa outro, vai em casa e fica aí nesse ciclo vicioso até que tenha um entendimento e queira o socorro. Um grande exemplo disso é no nosso lar, quando o Lísias chega, né? Os socorristas chegam para poder levar o André Luiz, e quando, né,
Eu até esqueci o nome do outro mentor lá, como é que ele chama? Tá aqui na ponta da língua, mas eu esqueci. Ele estende a mão para aquela moça, né? Que está lá. E ela se recusa. Então ele fica ali com a mão estendida e ela não aceita. Então ele vira as costas e vai embora. Então isso é nada mais, nada menos do que o exercício do livre-arbítrio. Então cada um de nós temos essa liberdade, né, de decidir o que a gente faz em cada passagem, em cada momento da nossa vida. Mas o que a gente não pode jamais deixar de esquecer é que esse nosso livre-arbítrio mal utilizado pode nos gerar sérias consequências. E essas consequências, nós não somos livres para poder escolher cumprir ou não. Nós somos prisioneiros dela, tá? Então, a gente tem que se ater muito para isso, né? Então, Ana, então quer dizer que muitos espíritos que estão na Terra é porque não querem serem socorridos? Sim. Ah, Ana, mas e aqueles que estão na Terra e nem têm discernimento de que estão aí perdidos? Será que não poderiam pegá-los e levá-los? Não, porque eles precisam de entendimento. Todos nós chegamos, de uma certa forma, com uma determinada consciência, né? E tem que existir um mínimo de querer. Aqueles que são levados dormindo, né, são aí por grande merecimento, né? Teve merecimento de já ser amparado, levado dormindo. Outros, geralmente, né, que exercitam muito aí o orgulho, a inveja, a soberba, o apego aos bens materiais, é muito difícil. Eles ficam, apesar de desencarnar, já ter desatado todos os liames, eles estão ali muito presos às coisas da matéria, às coisas da carne, então não vão embora, né? Então é dado a eles também essa liberdade de decidir e ficar ou seguir, né? Muitos querem ficar, seguir, mas querem seguir na Terra, né? Por isso que a gente sempre fala que lugar de espírito sem entendimento não é na Terra. Na Terra é local onde a espiritualidade, os espíritos que estão aqui, o correto seria estar aqui somente aqueles que estivessem trabalhando. Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Tá cheio de gente aí que acabou de ser sepultado e tá onde? Dentro de casa. Ou então lá sentado chorando, né, na beirada do túmulo, lá sem saber o que fazer com toda essa situação. Mais uma vez a gente bate na tecla da importância da educação espiritual. Porque quando a gente começa a ter uma educação espiritual ainda encarnado, a gente começa a distinguir, né, a moral, a boa vontade, né, e começa já a ir tirando do nosso convívio determinadas coisas como esse apego material, como o orgulho, como a inveja, como a soberba. Então o livre-arbítrio é uma coisa muito importante, porque o livre-arbítrio, ou ele te liberta, porque ele pode ser libertador em determinadas circunstâncias, né? Ou ele te aprisiona em outras. Então, cada ato uma consequência, né? Resta saber se desse seu ato é uma consequência boa ou ruim, tá? Abri um parênteses para quem quiser fazer alguma pergunta. A Soraya está perguntando, pode ter um conhecimento enquanto encarnado e ao desencarnar esquecer desse conhecimento espiritual? Jamais, jamais. Lembra que eu sempre falo aqui, a gente leva nossas boas e más ações.
e todo o nosso conhecimento. Que conhecimento é esse? Não o conhecimento de uma determinada profissão, de um determinado labor, né? Mas o conhecimento moral, daquilo que nós já temos consciência do que é correto, do que é errado, né? Então, isso a gente sempre vai levar conosco. Então, o que você pega uma doutrina e lê e aprende, esse conhecimento é seu. Você leva consigo, porque você leva um conhecimento, não é no seu corpo material. Você leva o conhecimento na sua mente. Todo o conhecimento que cada um de nós possuímos está no nosso inconsciente também, né? No nosso consciente e inconsciente. E a gente leva, assim como estar conosco, memórias de vida passada. Porém, no momento, elas estão, de uma certa forma, bloqueadas. Bloqueadas para quê? Para que não interfira na maneira positiva que nós viemos buscar. Ou seja, nós não lembramos nessa encarnação de outras reencarnações, porque existem pessoas aos quais nós precisamos reparar determinadas coisas e às vezes, se a gente soubesse de acontecimentos passados, talvez muitas coisas não aconteceriam, principalmente o perdão. Tá bom? Os valores morais levamos conosco, sempre, né? Assim como a gente leva o amor, assim como você vai nutrindo aí, né? Tem muitos que vai embora, vai levando aí a raiva, né? O ódio. Isso aí vai distinguir apenas o lugar que ela vai, a dimensão que ela vai. Mas muitos vão levando né? Cada um vai levando consigo essas vibrações aí. E o conhecimento é um deles, né? Quando nós retornarmos à nossa origem, que é a nossa dimensão espiritual, que nós vamos por afinidade, no momento adequado de entendimento e equilíbrio, a gente vai recordar de todas as nossas outras passagens, né? E principalmente aqueles pontos que é necessário a gente voltar para entender o porquê de tal coisa aconteceu nessa encarnação. Então, por que é tanto sofrimento nessa encarnação? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantas coisas, né? Lembram, né, aquela velha frase, né? Um dia todas as respostas chegam. E um dia, né, vai ser colocado diante de você todas as respostas, o porquê de cada passagem, até mesmo para você entender esse seu plano reencarnatório e saber o que eu conseguir cumprir e o que eu não conseguir cumprir. Isso é muito importante. Boa noite, Michele, Lisiane, boa noite. Tudo bem com vocês? Outra coisa, né? Que é muito importante a gente falar, é a questão de, tem pessoas que falam assim, Ana, e aquelas pessoas que tomam uma determinada atitude, mas ele estava sob efeito de álcool, de droga, seja lá, né? Álcool também não deixa de ser uma droga, né? Mas quando eu digo droga, eu digo essas outras drogas, maconha, cocaína, crack. Se uma pessoa teve um ato, né, e esse ato gerou uma consequência muito grave, mas esse ato foi advindo porque ele estava sob influência, né, de uma determinada substância. Então, o que acontece com ele? O que acontece com ele é o seguinte, né? Ele não vai ser absolvido da consequência. Ana, é injusto. Mas aí a gente pensa o seguinte: o que o levou, qual a decisão que essa pessoa tomou para que ela se encontrasse diante desse cenário que gerou esse ato negativo, tá? Então foi uma decisão lá atrás, fulano teve a decisão
né? Embora uma decisão de fraqueza, mas fulano teve o livre-arbítrio de usar determinada substância que o colocasse em determinado grau que pudesse surtir um efeito muito negativo para ele. Então, se uma pessoa que está diante de uma substância comete um determinado ato, ele não é absolvido por isso. Porque se vocês notarem, né, diante desse resultado, existiu antes uma negligência ou até mesmo uma imprudência. Então é muito importante deixar isso claro. Outras pessoas perguntam, Ana, e aquelas pessoas que cometem determinados atos, mas estavam possuídos, sobre obsessão, aí a gente vai ver, né? Aí a gente não, né? A espiritualidade vai ver, né? O que de fato aconteceu. Porque se tiver tido participação dele diante do livre-arbítrio de uma determinada escolha que atraiu determinado irmão, todos dois vão ser responsabilizados. Isso aí vocês podem ter certeza. Não existe esse negócio, fulano fez tal coisa, mas é por conta de uma determinada influência. Tá, pode até ser uma atenuante para ele, mas precisa saber qual ato que ele fez, qual decisão ele tomou, né? Em que momento ele foi imprudente que fez com que gerasse determinado encontro desses dois aí e obtivessem aí um resultado tão ruim, uma consequência tão ruim. Então, em vez de ser um prisioneiro de uma consequência, tá aí então dois prisioneiros de uma consequência. Um pode ser ter mais culpa do que o outro, pode, né? Mas sabendo-se que uma coisa só resulta em outra diante de uma decisão que eu venha tomar lá atrás. Então é muito importante quando a gente toma as decisões na nossa vida. A gente precisa pensar muito em decisões, porque você tem que pensar, se eu tomo uma decisão de imediato, você tem às vezes que ver em que isso vai repercutir, em quem eu vou atingir e o que vai estar acontecendo, porque às vezes eu lanço alguma coisa e essa coisa vem como um eco retornando para mim novamente, né? E seja coisa boa ou coisa ruim. Então, que nós possamos ter mais discernimento à hora, né, da gente pensar aí nas nossas escolhas, nos nossos atos e até mesmo em nossos pensamentos. Porque pensamento, encarnado para encarnado, não consegue atingir o seu pensamento, mas muitas das vezes desencarnado consegue saber exatamente, né, o que cada um está aí na mente, e a partir daí pode ser a porta de entrada para um irmão que está aí sem entendimento, ou aquele que está trabalhando ao lado das coisas negativas, do mal, para poder atuar. Então é nisso, né, que a gente tem que estar sempre em estado de vigilância, até mesmo com os nossos pensamentos, né? Porque nós não somos máquinas, não é verdade? Nós pensamos, nós raciocinamos e precisamos refletir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, com o que fala, com o que age e o que faz, porque todo esse pacote gera e pode gerar consequências muito ruins, seja consequências boas ou ruins, mas a gente tem que ter, pelo menos tentar termos o discernimento para poder escolher sempre o melhor caminho, né? Não só para nós, mas tendo um cuidado com aquilo que acontece em nossa volta. Boa noite, Marli, tá boa? Os obstáculos, né, eles existem para que a gente consiga superá-los, né? A gente sabe que não é fácil superar um obstáculo, mas nós estamos aqui para isso, né? Nós vamos nos deparar com obstáculos e desses obstáculos a gente precisa ter, né, uma determinada responsabilidade diante dessas nossas escolhas.
Mais alguma pergunta, gente? Se tiver, pode mandar, tá? Eu ia até comentar, vocês lembram do filho pródigo, né? O que foi aquela atitude do filho pródigo, aquela atitude do pai em relação ao filho pródigo, né? Nada mais foi do que o pai respeitando o livre-arbítrio do filho. O filho, mesmo sem ter direito àquela herança, requereu a herança e foi para o mundo, né? Esse pai representando Deus, Deus sempre vai pegar, né? Qualquer um de nós que esteja perdido, que esteja próximo dele perdido, ele sempre vai lá, vai pegar, vai buscar e colocar perto, né? Mas se algum de nós formos para muito longe, ele não pode abandonar o todo por conta de um. Então aquele um é que vai sofrer as consequências daquela escolha, daquele ato. E no momento que ele tiver o entendimento que aquela escolha, aquele ato, aquilo tudo que ele vem fazendo está errado, que ele se arrependa e volte, porque o caminho a gente sempre sabe quando vem aí o arrependimento. Porque a gente quando arrepende, o primeiro passo é arrepender, mas esse arrependimento vem porque a gente sabe que errou, sabe que fez errado, sabe que está no caminho diferente daquele que a gente deveria estar. Boa noite, Carmen. Deus te abençoe. Alguma pergunta, gente, sobre o livre-arbítrio? Deu para vocês entenderem? Quem tiver alguma pergunta pode falar. Yara, não entendi a sua pergunta. A Yara perguntou, Ana, quando meu filho quis voltar ao mundo terreno por minha causa, como assim? Ele voltou, você está me perguntando quando ele quis voltar ao mundo terreno desencarnado por essa preocupação? Me dá um retorno. Tô te aguardando, tá, Yara? Eu não sei se é essa a pergunta da Yara, que ela fala o seguinte: quando o Felipe veio na Terra, eu não sei se ela está dizendo desencarnado, né? Quando ele passou por aí desencarnado, pela preocupação que ela tinha, ele veio sabendo que era só para me ajudar ou ele não tinha esse entendimento ainda, né? Mas provavelmente, geralmente, no seu caso, que o Felipe desencarnado precisou de ajuda, essa passagem geralmente é para tranquilizar ambos os lados e não só um, tá? Diferente daqueles que vêm sabendo que vão vir à Terra somente para poder ajudar o outro. Existe muito isso nas colônias. Sabe, gente, aqueles governadores que vocês viram lá no nosso lar, aqueles ministros, né, a veneranda, aqueles ministros das comunicações, aquele pessoal ali são espíritos muito mais evoluídos do que aquele pessoal que se encontra no nosso lar, que ali é a quinta dimensão. Para quem não sabe, embora o nosso lar seja um lugar que a gente acha maravilhoso, né? Quando a gente viu o filme, todo mundo, né? A gente imaginava, mas não sabia daquela grandeza, né? Quando a gente se viu, quando foi mostrado pra gente. Mas apesar de tudo aquilo, o nosso lar não é uma das dimensões mais evoluídas, tá? Inclusive, a quinta dimensão está muito próxima da Terra.
Existem dimensões aí muito mais elevadas. E esses ministros que estão administrando de uma certa forma aquela colônia, estão ali por pura misericórdia e amor. Porque se você for olhar de fato qual é a dimensão espiritual deles, eles estão muito acima da dimensão que é nosso lar, que é a quinta dimensão. Eles estão ali única e exclusivamente para poder ajudar aqueles que chegam, tá? Então aí a gente vê, né, um ato de amor ao próximo, porque eles não necessitariam estar ali. Eles estão ali apenas com o intuito de ajudar o todo, de pegar aquele pessoal que está chegando e de uma certa forma levar aconchego, levar entendimento, mas eles são espíritos muito mais evoluídos, né? Então existe aqueles que desencarnou, igual eu disse, né? Comentei na live de Violetas na Janela, né? Às vezes a preocupação é tão grande um com o outro que para que os médicos espirituais ou os mentores espirituais consigam fazer com que o nosso ente querido caminhe, né, saia desse ponto onde está parado, é muito necessário levá-lo para poder vê-lo e trazer o encarnado para poder terem um encontro ali através do desdobramento e dizer, olha aqui, ó, fulano tá bem, fulano tá bem. Todos dois vivem, porém um agora encarnado, o outro desencarnado. Então, tranquilizou agora? Deu para ver que sua mãe tá bem? Deu para ver que a sua família tá bem? Seus filhos estão bem? Eles estão vivos assim como você? Então, você precisa agora, pelo menos, começar a tentar seguir. Então isso, quando isso acontece, é misericórdia divina, porque ambos os lados estão tão turbulentos, estão tão preocupados um com o outro, tem essa necessidade de saber, não, eu sonhei com fulano, fulano tá bem, a aparência dele estava ótima, então deixa, apesar da dor que eu estou sentindo, deixa eu me acalmar, né, para que os dois lados possam se reerguer e continuar a caminhada que é tão necessária, né? Acho que foi isso, né, Yara, que você quis saber. A Milene Farias está falando, Ana, faz 8 meses que meu marido desencarnou. Essa semana escutei choro dentro de casa. Deixa eu baixar aqui porque o negócio já sumiu. Escutei choro dentro de casa a primeira vez que senti isso dentro da minha casa e depois dali não fiquei bem. Poderia me explicar se pode ter sido ele? Olha, Milena, o negócio é o seguinte, né? É aquilo que eu tô te dizendo. A Terra é cheia de espírito. Se é uma pessoa em específico, né? Eu não posso te dizer com exatidão. Mas o que a gente faz, né? Eu já ensinei aqui tantas vezes, né? Diante desses acontecimentos, ou diante de você achar que, será que é meu ente? Será que é algum outro espírito? Então, o que a gente faz, né? A gente tenta encaminhá-lo. Ana, qualquer pessoa consegue encaminhar um espírito se tiver equilíbrio, sim. Né? Não precisa necessariamente, eu tenho certeza, eu tô sentindo que o meu ente que desencarnou se encontra aqui na minha casa. Eu vou em busca de um determinado médium para poder vir conversar com ele. Se você tem equilíbrio, você não precisa ir atrás de médium, né? A não ser que a coisa se agrave tanto. Mas é o que eu já disse para vocês aqui, numa outra oportunidade, é que os nossos entes queridos tendem a escutar muito mais a gente, que é um ente querido, do que um desconhecido. Claro que um médium em equilíbrio vai saber tocar aquele espírito através das palavras.
Porque no momento que está conversando com aquele espírito, né, o espírito está ali de uma certa forma tão fraco que ele vai começar a refletir, porque está tocando no ponto fraco onde precisava tocar, ele vai refletir de uma certa forma, ele vai aceitar a ajuda. Mas também um parente, né? Você, igual por exemplo, você com seu marido, pode conseguir atingi-lo muito bem, né? Encaminhando. Então, como que eu encaminho? Como que eu faço, né? Quando eu acho que tem algum espírito na minha casa, então começa a conversar com ele, né? Começa a passar para ele o seu entendimento. Olha, aqui você desencarnou. Mas você pode ficar tranquilo porque você está vivo. A prova que você tem que você está vivo é que você pode se tocar. Se você ainda tiver dúvida, toque no seu braço. Você vai ver que você ainda tem um corpo, porém agora um corpo astral de uma matéria diferente da nossa encarnado, mas você vive. Quando a gente desencarna, lugar da gente não é mais aqui. Por quê? Porque a Terra é um ambiente muito pesado, muito denso. E aqui você não vai encontrar as energias que vão fazer com que você se edifique. Você não vai encontrar os conhecimentos que você precisa. Você não vai encontrar o amparo necessário da maneira que você precisa nesse momento. Então você precisa se desgrudar de tudo isso que está te prendendo aqui. Seja da família, seja da sua casa, seja do seu dinheiro, seja do que for. Isso nos foi emprestado, isso é do mundo terreno. Vai ficar tudo bem, nós vamos resolver da melhor maneira possível. Porém, o seu estado agora é outro e contra esse estado nós não podemos fazer nada. Né? Nós encontramos em situações diferentes. O que eu posso fazer por você é isso, é conversar com você para que você, a partir, né, do seu pensamento, você possa refletir, você possa olhar em sua volta e ver a sua realidade e aceitar a ajuda dos nossos irmãos espirituais. A Terra está cheia de espírito bom querendo te socorrer a todo momento. Então, contra determinadas coisas, não vai adiantar você se revoltar, eu não quero ir. Isso são atitudes que vai te fazer sofrer. Isso se você já não estiver sofrendo com essas suas atitudes. É assim que a gente conversa com o desencarnado. Quando a Marli colocou lá no post, né? A Marli não, a Maria, né? A Maria Dias. Como que você faz quando percebe, né, a aproximação de um irmão? Né? E se tiver sem entendimento, né? Você não precisa falar, se você não quiser falar sonoramente, né? Que você fale em mente. Eles vão conseguir captar direitinho. Então, quando aproxima-se um irmão espiritual, Ana, não é meu marido que está aqui não, parece que é alguém que está chorando. Fulano, tem alguém? Primeiro você fala, tem alguém aí? Né? As pessoas vão achar que a gente é doido, né? Mas é assim que funciona. Uai, quem tá aí? Eu já percebo, tenho uma percepção maior, porque quando passa por mim, apesar de eu não ser médium, vidente, eu vejo às vezes, mas ouço, né? Mas quando passa, a gente sente perfeitamente a energia, né? Então você vê que não é energia terrena, é energia espiritual. Então você já fala, opa, o que é que foi? Né? Tá precisando de quê? Em que eu posso te ajudar? Então eu já vou te dizendo uma coisa, se é desencarnado, que está sem entendimento, que está perdido, e começa a conversa. Né? Vai passando para ele aquele entendimento. Né? Você não precisa ficar nesse choro. Tem pessoas muito queridas do outro lado te aguardando. E em breve, assim como você me vê aqui também nesse corpo, em breve eu estarei aí do outro lado como você. Né? Então não necessita disso.
E às vezes é necessário essa conversa, 1, 2, 3, 4, até que entre na cabeça, igual nós mesmos, encarnados, né? Porque tem gente aí, a gente fala as coisas 1, 2 vezes, 10 vezes e não entra na cabeça. Mesma coisa é o espírito. Principalmente o suicida que tá lá em transe, quietinho, paradinho, você pode falar o que for, que eles ficam lá balançando, você pode falar o que for, que eles não estão nem escutando. Ainda é mais trabalhoso. Porque você vai precisar tocar em um ponto que você consiga trazer a atenção dele para você. A partir desse ponto e dessa atenção é que começa esse raciocínio. Então é isso que a gente faz. Eleva o seu pensamento a Deus, peça a espiritualidade amiga que esteja com vocês nesse momento, e converse de fato com esse desencarnado que está aí presente. Existem desencarnados, gente, que estão em determinados lugares há anos ali sem entendimento, chorando sem saber o que aconteceu. Às vezes uma palavra que a gente lança sobre eles, uma luz que se acende no caminho para que ele aceite a ajuda e vá embora. Então é esse discernimento que a gente tem que ter. Eu estou escutando determinada coisa, Primeiro você vai olhar o seu estado vibracional, Se não é você que está atraindo determinadas coisas para dentro da sua casa. Principalmente em questão do pensamento. Porque às vezes as pessoas agem de um jeito, mas intimamente elas são outras, Completamente diferentes. Então muito cuidado com o que você atrai para dentro da sua casa. Se você tem dentro da sua casa uma vibração elevada, uma vibração boa de alegria, você vai atrair espíritos que também estejam passando pela Terra, provavelmente passando, porque espírito feliz e alegre, saltitante não fica na Terra, Quando eles estiverem passando, eles vão passar por aí, vão apenas passar. Mas dependendo do estado que você se encontra, eles vêm e permanecem. Por quê? Porque acharam de uma certa forma abrigo. Acharam a sua vibração aconchegante para a vibração deles, porque eles estão sem entendimento. Então eles precisam estar aí junto de vocês para não se sentir sozinhos. Então é isso que a gente faz. As notícias, gente, todas as notícias serão dadas só nos posts, tá bom? Quando as tiver. A TT perguntando, Ana, aquele dia do post que disse que escutei o Ti é o Tiago, viu, gente? Você me disse que o meu inconsciente que projetou, eu não entendi direito, Por que é o seu inconsciente? Você fica, o seu consciente tá tão em volta do Tiago, às vezes, que você começa a escutar o inconsciente ou consciente projetando, é uma mistura de inconsciente com inconsciente, projetando aí, então, uma coisa que muitas das vezes não está acontecendo. Era uma vontade sua que você gostaria que acontecesse, mas não é isso que está acontecendo, tá? A gente já cai aí numa questão mais de psicologia, Isso é uma coisa já mais psicológico. Às vezes a gente fica tão habitolado com uma determinada situação, aí chega à noite e sonha com a situação. Ah, Ana, foi um desdobramento? Não, foi um mero sonho, A gente tem que... Existem os sonhos espirituais e existem os sonhos aí que são criados pela nossa mente. Então a gente tem que saber, às vezes, distinguir. Muitas das vezes, quando a gente fica... a TT está dizendo que ela estava tranquila. Mas às vezes você tranquila e o seu inconsciente trabalhando. E o inconsciente, às vezes, é muito reflexo daquilo que o consciente projetou muito tempo, Então, o inconsciente fica ali trabalhando e de vez em quando vai e reflete uma coisa. A gente fala, nossa, a gente não sabe de onde vem, mas inconscientemente a gente está aí
projetando. A Soraya está perguntando como distinguir o sonho de desdobramento, né? O desdobramento, Soraya, não é somente cair naquela questão, foi muito real, porque o seu inconsciente também pode te levar a crer que é algo muito real. Ou seja, eu acredito tanto naquilo que isso me faz ver dessa forma, né? Me faz ver que realmente é aquilo de fato que está acontecendo e não é. Então, como que a gente distingue, né, um sonho espiritual de um sonho normal, corriqueiro, criado pela mente? No desdobramento, você muitas das vezes se desdobra consciente. Ana, e aqueles que se desdobram inconsciente, voltam e não lembram? Vocês voltam e não lembram o teor da conversa, mas vocês conseguem saber o seguinte: olha, eu estive em tal lugar, eu estive com fulano, eu não sei o que ele me disse, eu não lembro o que ele me disse. Mas nesse desdobramento, a gente tem a certeza, fulano estava desencarnado. Então é muito comum, então eu vou dar para vocês um exemplo. Eu, quando vou em algum desdobramento, é como se eu saísse aqui da minha casa para poder ir ali em um supermercado. Eu sei exatamente que eu estou saindo, eu sei exatamente que eu estou indo a um determinado lugar. Então, quando a gente chega no mundo espiritual em desdobramento, nesse desdobramento a gente sabe perfeitamente: fulano, eu estou aqui com fulano, mas fulano está desencarnado. Eu me encontro encarnada, porém em desdobramento, né? Então, eu particularmente, né, distingo, faço essa distinção. Hoje não preciso mais fazer essa distinção, mas era dessa forma que eu fazia antes. Eu consigo perfeitamente me desdobrar e chega no mundo espiritual, encontro com uma determinada pessoa, porque muitas das vezes a gente vai em mundo espiritual assim, em desdobramento, mas a maioria das pessoas que estão ali, a princípio, são desconhecidas, tá? Não vai achando que a gente tem desdobramento só para poder estar com os nossos entes queridos. Não, a gente tem desdobramento para poder ajudar algum irmão que está precisando, para a gente ir assistir uma determinada palestra, né? Então, às vezes você chega do outro lado, encontra uma determinada pessoa que era um conhecido e imediatamente você já consegue distinguir, né? A ponto de, na hora que você encontra, você fala: uai, fulano, né? E aí, como que você tá depois do desencarne? Né? Então, a gente consegue distinguir perfeitamente. Muitos voltam e falam: eu sonhei com fulano, mas eu não lembro o que ele me disse, né? É porque ainda não tem um determinado equilíbrio e o seu consciente não está trabalhado o suficiente para vir trazendo as informações, né? Mas você sabe perfeitamente, né? Você consegue chegar e dizer: era um lugar, eu sei que eu estava com fulano e eu sei que lá no momento daquele desdobramento, eu sei que ele estava desencarnado e eu ainda encarnada. Existem vários outros requisitos, mas que a gente vai entrar depois nesse quesito para a gente não fugir, né, tanto do assunto ao cabelo. Do assunto dessa questão do livre-arbítrio. Gente, oi Silvia, tá boa? Mais alguma pergunta? Teve uma menina que fez um post aí me pedindo para poder falar lá no YouTube sobre como que se faz o evangelho no lar, né? Embora outras pessoas já colocou aí nas respostas do post dela, né? Já colocou aí outros posts explicando e tudo, eu vou fazer, tá? E vou colocar amanhã. E aí a gente já deixa aí registrado uma coisa específica, né? Porque nós já falamos disso aqui
em outra oportunidade também, mas a gente abre um tempo somente para falar dessa questão do evangelho. A gente não fica com o evangelho entre parênteses, né? Digamos assim. Vamos pegar uma coisa mais específica e já deixar registrado, tá? Ô TT, mas a TT falando que ela se sente mal, porque ela e o Thiago, eles tinham tanta conexão e não conseguem encontrar com ele. Mas você não se preocupe, tá? Você tem que pensar o seguinte, se o encontro ainda não aconteceu, é porque alguma coisa ainda nos impede que isso aconteça, né? O que no seu caso? Porque no seu caso a gente sabe que o Thiago está socorrido e amparado. Então, o que pode acontecer de você não ter se desdobrado, não ter se encontrado com ele? Primeiro, há a possibilidade de você ter se desdobrado, já ter encontrado com ele e voltado totalmente inconsciente, não sabe de nada que aconteceu, né? Então fica nada por nada, mas tem essa possibilidade, tá? Outra coisa, se ele está socorrido e amparado, às vezes você não se desdobrou e foi até ele, até o lugar que ele está, porque você já tem ciência que ele esteve aí na sua casa, né? Então isso aí você não pode negar, né? Então se você não conseguiu estar com ele ainda, nesse desdobramento tão consciente, é porque às vezes você ainda não tem equilíbrio ou não tem o entendimento, ou talvez ele não tenha o equilíbrio e o entendimento, ou ainda ele esteja atarefado do outro lado, né? De uma certa forma estudando, trabalhando com alguma coisa que ele precisa, porque o que nós precisamos entender, gente, é o seguinte: fulano desencarnou, está socorrido e amparado. Espírito nenhum vai viver ao nosso redor, em nossa função. Eles não vão estar aqui na Terra 24 horas do nosso lado, porque lá do mundo espiritual, eles também têm o que fazer. Eles também precisam caminhar, eles precisam trabalhar, eles precisam estudar, eles precisam adquirir conhecimento para que tenha o certo equilíbrio, o equilíbrio correto para que eles possam seguir. Eles têm as tarefas dele, né? Então, a gente não pode de maneira nenhuma pensar assim: ah, mas não sonho com fulano, ah, fulano sumiu, ah, fulano... Cada um tem o seu momento adequado, né? Quando houver necessidade. Então, mais uma vez, vamos trazer aqui para a Terra essa reflexão, para que então nós possamos entender, né? Então, lá. Eu tenho um parente, vamos supor, eu tenho um parente que está lá em São Paulo. Eu vou viver em função dele? Não posso. Quando eu puder, eu posso pegar o telefone, ligar, conversar. Hoje, né, com essa tecnologia nossa, nós podemos pegar, passar um zap e tal. Podemos. Mas eu posso estar sempre lá com ele? A hora que ele desejar, eu posso estar lá? Não, porque eu tenho os meus afazeres. Para que a minha vida caminhe, eu preciso estar nos meus afazeres. Quando eu tiver oportunidade, né, a gente vai se encontrar, né? O mundo espiritual existe telefone? Não, mas existe as intuições, existe os pensamentos, existe as conversas, e até mesmo para que esses desdobramentos aconteçam, é necessário um equilíbrio, entendimento e aceitação da parte de vocês. Porque nada adianta você levar uma pessoa a um determinado local se ela vai chegar nesse local e não vai conseguir visualizar o que é preciso visualizar. Vai ser uma caminhada frustrada, uma caminhada perdida, né? Então, da mesma forma, nosso ente desencarnou, a princípio, né, até que adquira um entendimento, né, fica lá assim, num estado de perturbação, fica triste, saudoso, chorofica. Mas quando esse entendimento se restabelece, eles precisam seguir. Até mesmo eles precisam trabalhar, até mesmo para que lhes sejam dados
nova oportunidade de reencarnar. Uma coisa que está tão difícil, né? A fila está enorme. Cerca de 14 bilhões estão na fila para reencarnar. Imagine nós que estiver chegando por agora. Vai demorar, né? Porque ninguém vai passar na frente de ninguém. E cada vez mais tá mais difícil. Porque cada vez mais menos filhos se tem na Terra. Então a procura está muito grande, mas a oferta muito pouca. Então eles vão trabalhar, eles vão seguir, precisa seguir. Por quê? Porque eles já têm um entendimento seguinte, ó, fulano já sabe que eu estou bem. Fulano já sabe que eu estou socorrido e amparado. Eu também já tive a oportunidade de saber e de ver que ele está socorrido e amparado. Então agora eu vou seguir porque eu sei que no momento adequado, no momento que eu puder, no momento que eu tiver um tempinho, eu vou ir lá, dar uma olhadinha, passar por lá, deixar um cheirinho meu por lá, deixar alguma coisa que faça com que o pensamento daquela pessoa tão querida minha terrena se conecte ao meu de uma certa forma assim. Nossa, lembrei de fulano hoje, né? Às vezes vocês acham que essa frase é uma frase boba, mas às vezes eram eles que passaram por aí e fizeram com que vocês lembrassem dele, né? Fulano passou por aqui hoje. Então, quando vier na mente de vocês, nossa, eu lembrei de fulano hoje, do nada, eu lembrei de fulano, do nada, nada, boba. É eles mesmos que passam por aí, intuindo, né, em vocês, que eles estão bem, que eles estão só passando e visitando, porque eles sabem que na oportunidade o reencontro é certo. Então, eles não vão ficar presos na linha da evolução, esperando a hora que nós vamos terminar, né, com as nossas angústias, né? Cada um que vai precisar lutar do seu lado. É difícil? É muito difícil, mas são atitudes necessárias. Né? Esse estado que a gente fica, né, de não aceitação, isso é temporário, mas é temporário até o momento que a gente queira levar, né? Amanhã faz 10 anos que meu irmão desencarnou, né? Minha mãe tá por aí, ela sabe, é difícil, muito difícil, né? É como se fosse ontem. São 10 anos, mas parece que foi ontem. Nós também precisamos seguir. Imagine se nós todos ficássemos aqui, né, parados o tempo todo, né, em função dele do outro lado, querendo saber 24 horas, né? Ele não estaria onde ele se encontra hoje. Pelo nosso egoísmo, nós não o deixaria estar onde ele se encontra hoje. É fácil? Não é. Ah, vocês deixaram de gostar dele? De maneira nenhuma. Pelo contrário, né? O amor só aumenta, porque quando a gente perde uma pessoa, a gente às vezes não tem noção do tamanho do amor que a gente tinha, né? A gente não tem a noção do quanta falta aquela pessoa vai nos fazer. A gente acha que, embora esteja ali corriqueiro, convivendo todos os dias, quando a gente perde, aí, minha filha, é que o negócio aperta de vez. Né? Foi muito doído, foi muito sofrido para minha mãe, com certeza. Né? Com certeza. Né? A minha mãe, de maneira nenhuma, estava aí preparada para poder perder um filho da forma que perdeu. Né? Nenhum de nós aqui em casa estávamos. Mas o que nós vamos fazer diante do fator desencarne, morte do corpo físico? Nós é que vamos escolher. Ou nós vamos levantar e continuar a nossa caminhada, levando dentro de nós com essa saudade, né? Ou a gente vai permanecer no chão. Olha lá minha mãe dizendo, né? Que até hoje só tem notícia dele através de mim. Porque ela sonhou com ele uma vez, mas que ela nem tem certeza de como ele está. Né?
Mas por que isso? Talvez o estado de equilíbrio que minha mãe tem, né, às vezes vai desequilibrar ela mais do que equilibrar devido à emoção que vai aflorar. Né? Então é um sofrimento grande, muito grande. É uma dor que corta na carne diariamente, mas somos nós que escolhemos permanecer no chão ou nos erguer e continuar. Porque o que nós vamos fazer diante disso? Foge do nosso controle, foge de nossas mãos. E a palavra de Deus fala, né? Que aquilo que foge de nosso controle, foge de nossas mãos, nós entregamos para Deus porque fugiu do nosso controle. Porque quando uma coisa foge do nosso controle é porque nós não temos mais capacidade de resolver tal coisa. E como que faz? Né, Marli? A Marli também tem, né? O pai, o marido, os irmãos. Não é fácil. É duro. É uma dor que tá todo dia batendo na sua porta para te lembrar dela. Mas é a gente que vai escolher. Eu vou ficar no chão ou eu vou seguir por ele? Eu vou permitir que ele também siga. Né? Eu já contei para vocês aqui, né, em outra oportunidade, o dia que meu irmão desencarnou, imediatamente eu já coloquei a minha dor no bolso, a minha saudade no bolso, meu amor no bolso e fui dizer para ele: olha aqui, você agora está desencarnado. Se tiver acontecendo isso com você, é isso que você vai ter que fazer. Se tiver de uma outra forma, é essa outra forma que você vai ter que fazer. Mas vamos procurar se reerguer para você ter um entendimento, para você se encaminhar e não ficar aí nesse sofrimento que você tá, olha um, olha outro, chora por conta de um, chora por conta de outro. Né? Vai ficar tudo bem. A situação agora tá aterrorizante que foi, está, mas vai ficar tudo bem. Então nós todos precisamos nos situar. Porque eu do lado de cá não posso fazer nada. Porque a gente não consegue trazer um parente de volta. Né? E da mesma forma eles do outro lado, eles não conseguem voltar. Né? Então, a gente, né, tem que usar esse fator de reflexão, esse fator do nosso livre-arbítrio, né, de escolhas que a gente faz. Não que a gente vai esquecer nosso ente, jamais, nós não vamos esquecê-los. Né? O amor verdadeiro é uma coisa que ultrapassa a barreira do desencarne. Né? Mas é sofrido, é doído, mas nós precisamos seguir. Porque senão vai ficar nós desse lado parados e eles do outro lado parados, desperdiçando a oportunidade. Se eu hoje então não consigo fazer por mim, que eu faça por ele. Se hoje cada um de vocês, Ana, eu estou no chão, Ana, eu não estou conseguindo me reerguer, né? Então se erga pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho, se erga, né? Se erguer é necessário. Esquecer, jamais nós vamos esquecer. A saudade só vai passar e terminar no dia do reencontro. Mas não se esqueçam que no dia do reencontro, a saudade dos que estão do outro lado vai cessar, mas vai abrir também a seara da saudade daqueles que estão na terra. Então aproveite aqueles que estão aqui na terra, porque na hora que você fizer a passagem, a saudade será reversa.
E aí você vai dizer, gente, eu fiquei tão parada que eu não aproveitei nem quem estava lá e nem cá. Né? Ficou essa confusão aí. Eu fiquei tão atormentada que eu não soube aproveitar nenhuma situação. Agora eu estou do lado de cá, junto de quem eu gostaria, mas com saudade de quem está na terra. Então, o que a gente precisa ter é a consciência, é o entendimento de que a vida continua. O reencontro, ele é certo. E enquanto esse reencontro não acontece, que nós possamos seguir. Né? O que é 20, 30, 50 anos diante aí, né, de uma eternidade? Enquanto a gente está aí com esse verbo no gerúndio, né, passando, enquanto nós estamos passando, é muito difícil. Mas a gente vai se sobressaindo, andando, vivendo um dia de cada vez, para que quando chegar lá no final, a gente possa parar e pensar, cheguei. Foi difícil, mas valeu a pena. Eu cumpri aquilo a que eu vim destinada a fazer. E vamos supor que você chegue do outro lado e na hora que você tiver acesso ao seu projeto reencarnatório e indiretamente a um pedaço do projeto reencarnatório do outro, você descobrir que aquela passagem, que o seu ente querido retornar para casa antes de você, já estava combinado antes. Que somente nós não lembramos porque quando nós viemos, nós encarnamos, abrimos nossos olhos materiais, antes disso nós somos passados pelo corredor do esquecimento por misericórdia de Deus, para que a gente pudesse fazer da melhor maneira aquilo que nós íamos fazer. E aí você fala, poxa vida, o negócio já estava combinado e eu fracassei dessa forma. Eu fui para te ajudar nessa passagem, para me edificar de uma certa forma, para me livrar de determinado sentimento e eu volto ainda mais incrustado dele. Olha aí, nós desperdiçando uma chance que hoje está cada dia mais escassa. Então, minha gente, mais uma vez, né, eu venho dizer para vocês a questão do livre-arbítrio, a questão da consciência, a questão dos atos de cada um, né? A perda física de um ente não é brincadeira, não é mesmo. É uma dor que só quem passa sabe, mas seguir ou permanecer no chão é uma escolha que nós fazemos. E a gente tem que se ater ao seguinte: se você fez uma determinada escolha, cuidado para que você não seja prisioneiro dessas consequências. Porque um ato, uma consequência. Uma consequência boa, somos prisioneiros de coisas boas e quem não quer. Mas um ato negativo, prisioneiro de coisas ruins, que é aquilo que a gente não almeja jamais. E muitas das vezes, aquela escolha que nós temos, nosso ente do outro lado não tem como interferir. Quantas pessoas existem hoje sofrendo nas zonas umbralinas, os seus entes queridos socorrido e amparado, tendo essa ciência e nada pode fazer, porque precisa respeitar o nosso livre-arbítrio, precisa respeitar aquela decisão que nós tomamos lá atrás. Embora essa decisão possa ser inconsciente, essa decisão possa ser impensada, mas foi uma decisão que nós tomamos, né? E aí sofre os dois lados. Sofre o ente, que está numa dimensão um pouco mais favorável, e o outro fica lá na zona umbralina também sofrendo até que o entendimento chegue.
né? Prova disso, né, que eu sempre trago a vocês e refiro ao nosso lar, é o pai do André Luiz. A mãe do André Luiz está numa esfera superior à do André Luiz, tem acesso ao André Luiz e ao pai do André Luiz. O André Luiz pergunta pelo pai e a mãe fala: seu pai está nas zonas mais densas, né? E o André Luiz ainda tenta perguntar se ele não pode fazer alguma coisa ou se ela não pode fazer alguma coisa, e ela é taxativa em dizer, falar para ele que não, né? Infelizmente, ela não pode fazer nada, mas que em breve ela irá reencarnar para que ela possa ajudá-lo, né? Ou pelo menos tentar ajudar para que ele sane toda essa situação e dívida, né? Que eles têm lá um para com os outros. Então existe muito isso, né? Então pensem bem, às vezes um determinado estado que a gente se encontra hoje, né, a gente vem a desencarnar, né, e vá para uma zona não tão desejada, né, e o sofrimento continua, porque tudo vai continuar de onde nós paramos, e isso é muito importante, né? Então, se eu hoje estou aqui com certas atitudes, com certo entendimento, né? Se eu desencarno hoje, é com esse entendimento que eu vou levar comigo, né? Ainda tendo muito que aprender, sim, ainda tendo muito que aprender. Porque o mundo espiritual, ele é muito vasto diante de nós. Nós somos muito pequenos. E por que isso? Porque o nosso entendimento também é pequeno. Então, à medida que a gente conseguir abrir a nossa mente, novas coisas irão chegar. Mas não adianta, né, a gente passar aí o carro na frente dos bois. Porque se a gente não vai ter a compreensão, não adianta mostrar aquilo que não vai ser compreendido. Então, por isso que todas as vezes que a gente lida com assuntos do mundo espiritual, né, a gente consegue sanar uma pergunta e de repente surge outra pergunta. E essas perguntas sempre vai existir uma atrás da outra, né? Até quando? Até que a gente tenha o discernimento pleno, até que a gente tenha o entendimento pleno, até que a gente esteja lá junto de Jesus Cristo na classe dos espíritos puros. Aí sim, a gente não precisa mais de nenhum entendimento. A gente já entendeu o todo, a gente já entendeu tudo o que se passa. Enquanto isso, nós somos muito pequenos. E por isso que os entendimentos ainda são difíceis. Nós saímos há pouco, né, de estados muito primitivos e ainda continuamos andando às vezes nessa divisa aí, né, de primitivismo com nova era, né? A gente precisa evoluir, né? Então a gente tem que sempre ir caminhando para frente, abrindo novos horizontes, abrindo um leque, né? Para a gente abrir esse leque e estudar e olhar e refletir sobre essas possibilidades. Então, isso é muito importante. Mais alguma pergunta, gente? Lembrando a vocês que quarta-feira, tá? A gente continua o nosso estudo de Violetas na Janela. Agora capítulo 3 e 4. Espero que eu esteja conseguindo elucidar para vocês, trazer, né, algum conhecimento, porque às vezes a gente lê o livro e tem uma visão geral, né? Quando a gente começa a esmiuçar, é de uma forma diferente. Silvia, eles até começaram, né? Parece que começaram essas gravações do nosso lar, mas aí depois pararam, né? A gente torce para que saia mesmo, né? Creio que será aí a continuidade do nosso lar. Vamos ver aí seus missionários, se vai mesclar com os missionários ou com os mensageiros, né? Vamos ver, que são todos aí da autoria do André Luiz.
Ah, que bom, todo mundo tá gostando, tá? Então a gente vai continuar. Então, quarta-feira nós estaremos de volta. Quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam. Amanhã eu vou deixar lá, né, o nosso lar. Essa semana eu vou fazer o possível para colocar o máximo, né, de coisas novas, né? Às vezes nem tão novas porque vocês já estão bem habituados, né? A gente já vem estudando e falando acerca de doutrina aqui há mais de um ano, né? Quase aí já 1 ano e 6 meses, né? Quase 1 ano e 5, mas já entrando para 1 ano e 6, né? Então, vocês sabem bem aí distinguir muita coisa já, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus esteja com todos nós, nos ajude a edificar a Casa Espírita Fraternidade da Luz. Eu coloquei lá, fiz o post, né, do que é um tijolinho, o que precisa para ser um tijolinho. Então, aqueles que desejar e que puder, nos ajude para que essa casa seja edificada, tá bom? Sim, TT, tá aberta. É um relógio, né, que foi doado aí pela Carla Moura. Esse relógio vem com uma correntinha e tá aberto. Quem desejar, né, tá lá. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lígia, muito obrigada, viu? Por você atualizar a lista, né, dos nossos tijolinhos. Eu vi lá, né? Foi até eu que aprovei o post hoje à tarde. Muito obrigada, TT, obrigada a todos vocês que sempre estão aí nos abraçando, né? De uma certa forma. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até quarta-feira, né? Se Deus quiser, com o estudo aí, Violetas na Janela. Lembrem, reflitam acerca do... Oi, Tercimar, pode deixar que eu vou te mandar, tá? Do livre-arbítrio, é muito importante. Às vezes é uma decisão pequena, é um pensamento pequeno, mas que tem aí uma grande repercussão. Que Deus abençoe cada um de nós. E vocês, né, ao deitarem, não esqueçam da prece, não esqueçam de enviar, né, uma prece de luz, uma prece de amor, uma prece edificante aí a seu ente, preces edificantes principalmente aos recém-desencarnados, né? Dizer para eles que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, que o estado que nós encarnados estamos é estado temporário, né? E que o estado de origem nosso é o estado que eles se encontram e que em breve o nosso reencontro é certo. Viu? Boa noite, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela companhia, né? Encarnados e desencarnados, espero aí que as palavras tenham conseguido atingir e que pelo menos alguns, né, estejam aí com a mente aberta para poder refletir, né, sobre os nossos atos, os nossos julgamentos, os nossos pensamentos, para que a gente saiba então pelo menos projetar mais ou menos a consequência de cada um. Que Deus abençoe, guarde, ilumine e proteja. Fique com Deus. Boa noite. Tchau.